boa tarde a todos, né? Sou Matheus Bressa. Tive a honra, né, de ser apresentado a iniciativa FIS por conta de um projeto nosso de liderança médico, né? Hoje sou moderador da comunidade, né, junto com o Rodrigo. Temos buscado aí trazer a mensagem da iniciativa para as novas gerações e assim tive um pouco mais de proximidade com uma liderança que eu já acompanhava há muitos anos, né? Dr. Josier, personalidade que dispensa apresentações, né? A grande mente, e o grande líder também, que é a causa, né? A força motriz, com certeza, de tudo isso que está acontecendo nesse prédio, de todos os nomes e das grandes personalidades que estão entre nós. E hoje eu gostaria de saber melhor um pouco sobre quem é o Josier, né? Como falei, dispensa apresentações, mas como se fez, né, esse líder, que é um líder empresarial, mas um líder também político, haja todo o impacto nas esferas públicas também que tem, né? E todos os setores e entidades que se vinculam à iniciativa FIS, que é o maior ecossistema da América Latina. Dr. Josier, como você traçaria como os principais momentos da construção do líder José Vilar, primeiro de modo geral, né? E depois nessas esferas empresarial, política ou outra que você gostaria de trazer, o médico, talvez? Bem, Matheus, primeiro, boa tarde a todos. Essa trajetória não tem nada assim de tão especial, não, sabe? O que tem de especial na minha personalidade é que eu gosto de cultivar relacionamentos. E eu gosto de pessoas. Então, absolutamente não me incomoda. Eu sou médico de formação profissional e eu sempre pensei assim, se eu quis ser médico, e eu vou contar a razão pela qual eu quis ser médico, o primeiro fator que... Tá bom? Agora tá. O primeiro fator que deve influenciar a tomada de decisão para quem deseja ser médico, como eu desejei na minha vida, é gostar de pessoas, é gostar de gente. Se você não gosta de gente, faça outra coisa na vida, não vá ser médico, está entendendo? Para ser médico, você tem que gostar de gente, você não pode se incomodar de ser interrompido no sono, de madrugada. Então, eu costumo brincar que se alguém me ligar 3 horas da manhã para contar uma piada, eu acho graça. Eu consigo rir de uma piada que eu acorde 3 horas da manhã. Diferente, por exemplo, meu filho não podia ser médico, porque se eu acordá-lo 3 horas da manhã para contar uma piada, ele vai soltar os cachorros em cima de quem ligou às 3 horas da manhã. Então, essa talvez seja uma característica, não tem nem normal nem anormal, é a característica de cada um. E eu tive o privilégio de, na minha vida, compartilhar relacionamentos com pessoas muito especiais, influenciadores, que são pessoas assim inspiradoras. Uma delas está aqui nessa sala, que é Sérgio Bessermann, que está ali sentado. Sérgio Bessermann, esse economista brilhante, esse cidadão de primeira grandeza, esse cara muito exemplar. Ainda tem uma característica familiar, que é irmão do Bussunda, aquele nosso grande Bussunda que se foi e que tanta saudade nos deixa, que era uma figura maravilhosa do Cacete e Planeta, era o grande figura do Cacete e Planeta. Mas o Sérgio Bessermann é essa figura que eu estou dando o exemplo, que ele está aqui, mas igual a Sérgio Bessermann, eu encontrei na minha trajetória de vida muita gente que quis me ajudar. Então, a segunda característica para você ser médico, eu vou chegar no empresário, mas para você ser médico, a primeira é que você tem que gostar de gente. E a segunda, e aí eu acho que serve para todo mundo, mas no caso do médico tem que existir, você tem que saber cultivar o sentimento da gratidão. Eu acho que cultivar o sentimento da gratidão, e eu sou muito grato a quem me ajudou na vida desde menino. Eu nasci no Rio Grande do Norte, numa cidade pequenininha do interior do Rio Grande do Norte, chamada Caicó, a região do semiárido nordestino. E ali, meu pai, particularmente meu pai, decidiu, naquele período, quem decidia era o pai. Hoje não mais, é uma decisão compartilhada com as mulheres que conquistaram muito corretamente esse espaço na vida do dia a dia. Mas naquela época não era assim.
meu pai decidiu vir para o Sul. Naquela época não se chamava Nordeste, era Norte. Era o pessoal do Norte. Você fala, então, você é de onde? Sou do Norte. Norte era o atual Nordeste. Esse negócio de Nordeste, o Sérgio Bessman sabe, eu não sei se dizer quando é que começaram a falar de Nordeste, mas isso não existia. Na minha época de menino, é do Norte e do Sul. Está entendendo? Então ele resolveu vir para o Sul. O Sul era o Rio de Janeiro. Mas ele, antes de chegar no Rio, meu pai passou numa cidade de Minas, no Triângulo Mineiro, chamada Araguari, para tentar empreender ali, fazer um negócio, construir uma atividade empresarial. E montou uma pequena fábrica de lajotas, de calçamento de rua. E meu pai era da UDN, assim, politicamente ele era alinhado com a UDN, e o prefeito da cidade era udenista. Aí contratou a empresa do meu pai para fazer a pavimentação de rua e tal. E aí ele foi para lá porque o prefeito, ele conhecia, talvez, eu não sei, essa história eu não sei informar. Ele foi para lá e conseguiu montar a fabriqueta dele, pavimentar a rua, mas 1 ano e meio depois, eleição. E em Minas, quem prevalecia em Minas era o PSD mineiro. E o PSD ganhou a eleição e o meu pai perdeu a concessão do trabalho dele e faliu. Quebrou. Então, a minha herança empresarial não é de boa qualidade, viu, Ricardo? O meu pai quebrou e nunca mais se aprumou na vida empresarial. Foi ser empregado de várias coisas, tentou a vida de tudo quanto é jeito. E era um cara muito nordestino, desses corretíssimos, de muita fibra, de muita correção, o que a gente hoje não vê tanto assim na atividade. Vê também, mas você vê que alguns empresários não tomam essa atitude. Ele vendeu tudo que tinha para pagar os fornecedores dele e pagar os empregados dele. Então, ele vendeu tudo, deixou a família zerada, mas honrou os compromissos dele com cada um. Então, eu aprendi essa coisa com o fracasso do meu pai empresarial. Tudo que eu combino, eu cumpro. Tudo que eu pago, eu devo. O que eu não consegui pagar, se eu estou devendo ao Sérgio Bessman 100 unidades monetárias, eu combino de pagar no dia 10, se eu chegar no dia 9 e eu não tiver os dia 10, eu vou lá no Sérgio para repactuar com o Sérgio o pagamento. Eu não finjo que não devo ao Sérgio, deixo, fico quieto. Eu vou lá falar com o Sérgio. Sérgio, eu não recebi meu dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, dá para a gente repactuar? O Sérgio pode dizer para mim, dá, eu posso esperar mais uns dias. Ou dizer para mim, não, eu não posso esperar. Aí eu tenho que saber gerenciar o problema. É uma outra característica de um executivo qualquer, de um empresário qualquer. Gerenciar o tempo, eu sei que eu tenho que pagar o Sérgio no dia 10. Se eu não conseguir gerenciar o tempo para pagar no dia 10 porque eu não tenho dinheiro, eu tento repactuar. Se eu não consigo, eu tenho que gerenciar o problema. E como é que eu gerencio o problema? Eu vou ao Matheus e peço de R$100 emprestado a ele. Eu vou no banco, eu vou não sei aonde, para pagar o Sérgio que eu estou devendo. A gestão do problema é a segunda característica do bom líder empresarial. E a terceira característica do bom líder empresarial é tomar uma decisão, saber tomar decisão. Tem que tomar decisão. Eu estou devendo, eu tenho que tomar uma decisão de ir no banco pegar emprestado para pagar, sabendo que eu vou ter que incorrer em juros, não sei o quê, Então, eu já estou dando aqui uma dimensão de o que eu aprendi com meu pai. Sabe? Gerenciar problemas, gerenciar o tempo e saber tomar decisão. Isso foi o que meu pai deixou de legado. Não deixou um tostão furado de herança para mim, mas ele deixou muito ensinamento. E nós viemos para o Rio de Janeiro, fomos morar lá em Niterói, num bairro chamado São Domingos, ali em Niterói. E eu morava ali na rua José Bonifácio, menino, 5, 6 anos de idade. E lá na rua José Bonifácio tinha um médico chamado Dr. João Nemer. Era um médico libanês. Ele tinha nascido no Líbano, mas fez medicina no Brasil. E os filhos eram meus amigos, assim, pequenos, né? Garotinhos. E eu vi assim, o doutor João Nemer era aquele médico simples, não tinha tecnologia, não tinha nada, sabe, Ricardo? Era um médico de bairro. E ali na rua José Bonifácio, ele andava, ia lá até o Jardim de São Domingos, aqui andava,
Se ele via uma criança com o pé no chão, na água suja, ele orientava, falava com a mãe sobre a comida, não sei o quê. Era um médico de família, de bairro, com um profundo conhecimento das pessoas do seu entorno, e que ajudava todo mundo. E eu ficava encantado com aquele. Ele andava de branco, sabe? E eu achava aquilo assim, um troço. Quando eu via o Dr. João Nemer, sério mesmo, me dava até um negócio assim, eu achava, eu quero ser igual ao Dr. João Nemer, está entendendo? E o tempo foi passando e eu tive que trabalhar muito cedo. Eu, com 13 anos, já disse que meu pai, coitado, nunca mais se recuperou financeiramente. Com 13 anos, eu fui trabalhar como office boy. E eu era office boy de uma empresa imobiliária, chamada Metrópole Imóveis, lá em Niterói. Aí eu fui trabalhar como office boy, era um garotinho bonitinho, falante, sei o quê, e as secretárias do andar me ajudavam, assim, queria que tinha que ir no banco fazer pagamento. Naquela época você fazia as coisas no banco, tinha que sair com aquele monte de ficha, assim, era o Banco do Brasil, Caixa Econômica, sei o quê, Rodrigo meu filho já está indo embora, que já ouviu essa história umas 10 vezes. E aí eu ia no banco, aí eu saía para ir no banco pela Metrópolis e as secretárias todas pediam que eu levasse as coisas dela. Aí eu levava, pagava de todo mundo, eu contando essa história porque quando eu estudava, eu passei a estudar de noite com 13 anos e trabalhar de dia. E aí, na escola, o dia, eu tive... quando é criança, faz isso, né? A gente vai lá depois do almoço, aí pegava assim, o lápis e cutucava o dente, sabe? Para tirar o resíduo alimentar que estava ali. E eu não percebi, nunca tinha percebido, que a ponta do lápis do grafite quebrou e ficou ali. Ali ficou por, eu imagino que anos, um ano, sei lá quanto tempo. Eu sei que um dia eu comecei a sentir dor de dente, e aí eu falei com uma secretária do dentista, que eu pagava as contas para eles, e aí ela falou, vem aqui com o doutor fulano e tal, que era o dentista que ela trabalhava, pediu a ele, explicou que eu pagava sempre as contas para ela e tal, e ele me atendeu sem me cobrar nada. E na época, veja como muda a vida, né? Na época, você tinha uma cárie, você sabe como é que era o negócio? Você arrancava o dente, então ele tirou um dente meu, ele fez uma extração dentária de um dente aqui, um pré-molar aqui de baixo, que eu sorria não aparecia, mas eu tinha tirado o dente. Anos e anos depois, eu sofri a consequência daquele fato da extração dentária, porque na época, assim, era a pessoa mais simples, todo mundo arrancava o dente fora, não tinha esse negócio de restauração, não. Esse negócio de restauração é coisa mais recente. Eu fui fazendo uma mobilidade dentária e acabei tendo que usar uma prótese dentária aqui, uma coisa para uma órtese, né, para você, tratamento ortodôntico e tal, já velho, para poder colocar os dentes no lugar, que eu comecei a sentir dor e tal, trauma oclusal, não sei o quê, papapu, pepepé. Bem, aí eu resolvi que eu ia fazer medicina desde menino, eu estudava de noite, trabalhava de dia, e quando eu completei 17 anos de idade, eu fui fazer o vestibular. E eu fui num curso lá em Niterói, que eu morava lá, chamado Gay-Lussac. Acho que não existe ainda o Gay-Lussac lá em Niterói. E não sei se é um curso, era um colégio, depois virou colégio. E aí tinha o dono do curso, um dos donos, era o professor Renato Garcia de Freitas. E aí o professor Renato Garcia de Freitas, eu fui lá falar com ele, era na rua José Clemente, uma rua no centro. Você subia uma escadaria danada. E eu fui lá, falei, professor, eu vim aqui falar com o senhor que eu queria fazer medicina. Eu queria fazer o curso Gay-Lussac, que é o curso preparatório, né, o pré-vestibular. Só tem um pequeno problema. Eu não tenho um tostão para pagar, porque o que eu recebia no mês do salário, eu dava para minha mãe, ela ficava assim com 10, 20% do valor para compor o orçamento da família, para comprar comida, não sei o quê, até. Aí ele falou, pô, cara, você vai fazer como você trabalha de dia, estuda de dia, quer estudar de noite, fazer medicina, você está maluco? Vai fazer administração de empresa, fazer um troço assim que você possa fazer estudando à noite, né? Aí lá a faculdade vai ser à noite, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu quero fazer medicina. Então, lá. Mas você quer mesmo? Quero fazer. Mas como é que você vai fazer para estudar? Quando eu sair daqui eu vou estudar.
Aí ele falou, tá bom, eu vou te dar uma bolsa de estudo integral, com uma condição. Você tem que tirar 8 em todas as provas do curso Gay-Lussac ao longo do ano. Aí eu falei, eu não vou falar aqui, PQP, como é que eu vou superar isso, cara? Aí, meu irmão, eu saía do curso de noite, eu ia para casa, ficava até 1, 2 horas da manhã estudando, feito um condenado, acordava às 7 horas, morava no centro, eu ia trabalhar, eu continuava trabalhando, de dia estudando à noite. E eu era, assim, no intervalo entre ir a banco e não ir a banco, eu já não era mais office boy com 18 anos, eu já era um escriturário datilógrafo. Eu trabalhava no imobiliário. Naquela época, quando você vendia um apartamento, uma casa, aqui, você fazia notas promissórias. Vocês não devem nem saber o que é isso, porque aqui só tem gente jovem. Mas você tinha que bater aquelas 200 notas, 150 notas promissórias na máquina. Era a máquina de datilografia. Vocês também não devem nem saber o que é isso. Sabe? Era mais datilografia. E minha mãe tinha me colocado com 13 anos para fazer um curso de datilografia na Escola Royal. Eu tenho esse diploma até hoje. E eu era, você sabe que eu era um excelente, eu fiquei batendo aquele negócio, eu era rápido pra cacete. Eu bati sem olhar, até hoje, eu digito sem olhar no teclado. Bom, aí eu fiz isso. Estou contando essa história porque tem a ver, eu já vou encerrar para a próxima pergunta. É só porque é uma introdução. Você foi lá para eu falar minha vida não é uma coisa curta, não é, Bruno? Bagagem, né? Aí, pô, eu fiz o vestibular e passei no vestibular. Passei no vestibular logo de cara, tá entendendo? E fiquei para o 2º semestre. Assim, naquela época, lá na UF, na Fluminense, você tinha uma turma no primeiro semestre, uma turma no 2º semestre. Eu passei para o 2º semestre. Aí, eu falei, e agora? Como é que eu vou resolver? Porque eu vou ter que estudar de dia, na faculdade, óbvio. Eu vou ter que arranjar um trabalho noturno. Mas aí eu olhei no jornal que tinha lá em Niterói, chamado jornal O Fluminense, que acabou já, e aí no jornal apareceu um anúncio, concurso público para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, naquela época a capital era Niterói, para o quê? Escriturário datilógrafo. Eu falei, porra, vou fazer essa merda. Aí falei, porra, foi lá, não sei o que, estudei negócio de legislação, e fui para fazer o concurso, fui ótimo na primeira fase, mas ótimo não, fui mediano na primeira fase, mas passei para a prova final, que era de quê? Datilografia, tá entendendo? Aí, meu irmão, eu batia 200, 210, 220 batidas por minuto, eu era um aço naquele... Era assim. E aí passei em primeiro lugar no concurso. E fui contratado logo assim, uma semana depois eu fui contratado para ser escriturário datilógrafo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar e eu avisei para minha chefe, olha só, minha chefe, eu passei no vestibular de medicina, a partir de agosto eu começo... Ela falou, pô, como é que vai ser? Eu falei, não sei, eu tenho que dar um jeito de trabalhar à noite aqui. E aí, quando chegou perto... Dona Elza Magarão, estou falando agora você ter gratidão, é isso que eu vou falar agora. A Dona Elza Magarão era minha chefe lá no Tribunal de Contas. E aí, quando foi chegando perto de agosto, a Dona Elza falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para você 10 processos por dia, para você datilografar, que eu trabalhava num setor que os conselheiros faziam lá as suas decisões, e nós datilografávamos. E aí ela deixava 10 coisas e eu ia trabalhar à noite. Eu saía da Antônio Pedro, da faculdade biomédico lá no Ingá, às vezes não tinha um tostão, Ricardo, eu vinha a pé. E você sabe o que eu fazia para o tempo passar? Sabe o que eu fazia, Juca? Eu olhava o cara da frente e falava assim, eu vou ultrapassar ele. Passava. Aí eu vi lá na frente, vou passar aquele cara. Então eu fazia corrida contra mim mesmo, assim, que eu queria, para poder o tempo passar e eu conseguir chegar no lugar que eu tinha que chegar, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Aí eu fui, comecei a trabalhar dessa maneira, e aí a Dona Elza, com o tempo, ela viu que eu estava muito sobrecarregado. Você sabe o que ela fazia, Ricardo? Ela
fazia o seguinte, você botava assim as suas iniciais, no meu caso é JMV, Josier Marques Vilar, barra não sei o que lá, e era uma cacetada de barra. Essas 3 letrinhas iniciais era quem é o datilógrafo. Ela datilografava 5, 6, às vezes 7 processos, botava JMV e me entregava 10 processos com 6 ou 7 já datilografados. Aí eu chegava lá, eu datilografava 3 ou 4 e ia para casa estudar, fazer o que eu tinha que fazer. Eu fico até emocionado quando eu falo dela, porque ela foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional. Se não fosse a dona Elza, talvez eu não tivesse conseguido ter a conclusão de um curso de uma maneira mais assim tranquila, financeiramente falando, né, de poder suportar. Eu fiquei lá há pouco tempo, lá para o 3º ano eu já pedi demissão, e aí fui trabalhar em banco de sangue, fui fazer não sei o quê, essas coisas que a gente faz. Né? E, bom, então essa é a minha história de vida profissional. Terminado o curso de medicina, eu fiz concurso para residência, passei na residência. Antes eu tinha feito um concurso no Antônio Pedro, tinha um negócio de bolsista acadêmico, e eu fiz um concurso para bolsista acadêmico que já me dava um salário e passei em primeiro lugar também. Eu não era bom aluno, não. Eu nunca fui um bom aluno, assim, destacado aluno. Era mediano, mas eu sabia fazer as coisas direitinho. E aí passei em primeiro lugar, aí os que passavam, os 5 primeiros ganhavam salário, os 5 seguintes não ganhavam nada, era estágio não remunerado. E aí eu ganhei o estágio remunerado. E aí, depois terminei a residência, fui fazer mestrado e passei e fiz um concurso para professor. A minha vida de acadêmica é essa, depois eu falo da empresarial. Tá certo. Você falou, né, que não tinha nada de destaque, mas olha, em termos de caráter, chamou bastante atenção, né? Determinação. De né? determinação e sofrimento. Resiliência, né? A capacidade, né, de articular tantas coisas ao mesmo tempo, né, conciliar o tempo para tornar o sonho possível, né? É verdade. E assim, eu não sabia desse detalhe, né, desse grande detalhe, né, desse caminho. E assim, como o senhor falou, né, e a gente está falando de liderança, né? Você falou também de palavra, né, honrar os compromissos. Tem um verbete que eu ouvi desde criança, que era, né, a política ou a liderança, né, é a arte do compromisso, né? Eu já ouvi falar disso algumas vezes. E para mim você deixou também muito claro esse tipo de coisa, né? E o compromisso também está nessa coisa, né, da honradez, né, de reconhecimento e tudo mais. Na sua perspectiva, né, além de tudo isso que você até amenizou no começo, né, que é um grande portfólio humano, né, em cena, tem algum outro atributo que você considera que na sua personalidade, na sua vida foi diferencial para chegar nesses resultados, conseguir fazer o que fez até hoje, né, com todas essas grandes postos? Eu tenho uma característica que eu me acho assim, com essa característica, que é assim, eu gosto de trabalhar. O trabalho para mim não é um sofrimento. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, e isso daí acabou gerando em mim assim uma... Eu gosto, as pessoas perguntam, o que você faz, o que você é? Eu sou trabalhador, eu não sou, entendeu? Eu gosto disso, a minha profissão é ser trabalhador. A minha mulher fica danada, porque eu já estou numa condição de vida profissional, econômica e tal, bem estruturada, já meus filhos estão crescidos, tudo certinho, a gente podia estar viajando aí o tempo inteiro, mas eu prefiro continuar exercendo coisas, eu gosto da inovação, eu gosto da transformação, eu gosto de estar perto de jovem, está entendendo? Para poder aprender mais, não só a linguagem oral, mas assim, também a atitude do jovem. Isso me faz bem, eu olhar, ver como é que a gente deve se comportar no mundo, entender melhor isso. Isso me dá me dá muito prazer. Mas eu acho que a determinação, se eu fosse destacar alguma coisa na minha característica de personalidade, eu sou um cara determinado. Eu não desisto com facilidade, não. Tá entendendo? Eu não desisto mesmo. Eu corro atrás, eu busco caminhos e sugiro a todos vocês, cultivem relacionamentos. Cultivar bons relacionamentos, saber ouvir, mas ouvir com o desejo de ouvir de verdade. Não é aquela coisa de ouvir por obrigação, fazer de conta, não.
Ouvir sinceramente, do mais simples, o porteiro do teu prédio quer te contar uma história, ouça a história dele, mas ouça com sinceridade. Se ele está te contando, é porque ele está esperando que você retorne para ele, de alguma maneira, alguma orientação, algum comentário, alguma sugestão. Então, saber ouvir e compartilhar o teu conhecimento. Eu compartilho com todo mundo o meu conhecimento. Eu não tenho meu conhecimento, as coisas que eu consegui construir nas minhas empresas que eu trabalhei, que eu fiz, que eu desenvolvi. Eu sempre tive essa característica colaborativa. Eu não acredito no trabalho individual isolado. A economia colaborativa, de você construir coletivamente coisas que você quer desenvolver, faz parte da minha personalidade e determinação de buscar sempre os resultados que eu persigo e de uma maneira eticamente aceitável, moralmente desejável. Não ultrapasse os limites morais e éticos que você estabeleceu para você. Não precisa ser o meu, o dela, o dele, o dele. É o seu. Estabeleça para você até onde você quer ir, até onde. Entendeu? Porque tem gente que não consegue nem isso estabelecer, cara. Ele é capaz de fazer. Sabe aquele programa do Silvio Santos, lembra? Topa tudo por dinheiro. Aquilo é um negócio horrível, porque mostra que o cara é capaz de fazer qualquer coisa na vida por causa de dinheiro. Não pode ser assim. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro. Talvez o que mais gosta de ganhar dinheiro aqui sou eu, mas eu estabeleci um limite para isso na minha vida. Uma coisa muito interessante que você trouxe, né, além da questão da reputação, né, você falou muito de relacionamento, né? Reputação é muito forte, né? Portas se abrem e se fecham por causa de reputação, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas não têm esse entendimento tão balizado. Eu acho que diante do que eu ouço de outras gerações, né, vendo a minha hoje, parece que esse tipo de formação moral mesmo, parece que é muito mais relativizada, de forma muito nítida para mim. E você falou também de sensibilidade, né? Falou que você gosta de cultivar pessoas e tudo. É uma coisa que eu me conecto muito, até pelo perfil que a gente buscou construir na Jets, acho que um pouco se espelhando de uma forma indireta, né, naquilo que vocês fazem aqui. Nessa coisa de relacionamento, né, nessa coisa de cultivar pessoas também ao longo da vida, né? A gente passa por instituições, passa por fases, né? Começamos família, alguns até, né, começam outras. Como é que para o senhor quais são os princípios que você usa para lidar com seus relacionamentos, para você gerir seus relacionamentos? Que eu acho que isso é muito marcante na sua pessoa. Eu procuro sempre alinhar propósito, sabe? Assim, eu tenho relacionamentos, obviamente, empresariais, comerciais, que eu cultivo e que não tem como deixar de cultivar, não necessariamente são relacionamentos pessoais. Eu tenho um critério para a minha vida pessoal, não é que seja melhor nem pior. Por exemplo, eu só chamo na minha casa quem eu queira conviver de uma maneira que a gente compartilhe propósitos. Eu não chamo para minha casa para negócios. Minha casa não tem negócio. Lá na minha casa, no lugar onde eu vivo, ali eu não recebo ninguém para tratar de negócios, comercialmente, fazer encontros, jantares comerciais dentro da minha casa. Ali não. Ali eu recebo os meus amigos, aquelas pessoas que eu quero estar junto, que eu quero conversar, que eu quero trocar, compartilhar. E aí você também, na vida, como é o meu caso, que é uma vida semipública, não pública no sentido de política pública, de política partidária, mas eu presido a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu tenho que tratar muitas vezes com todo tipo de característica de pessoas. Mas o que eu construo de barreira, de limite, é a transparência. A transparência. As pessoas sabem que comigo não tem conversa torta. Eu tenho uma empresa de home care, que eu não sou mais o dono dela, eu sou sócio agora minoritária. Mas lá, se eu disser para você que eu estou usando um remédio genérico, eu não vou te cobrar um remédio de marca, em hipótese nenhuma. E os meus funcionários sabem disso. E as pessoas sabem que lá o que eu combinar eu vou cumprir, o que eu dever eu vou pagar, e a gente não vai usar tortuosidades para melhorar os resultados financeiros da organização. Então, eu acho que a transparência é fundamental nos nossos relacionamentos. Excelente. Vamos agora ao Mato Grosso do Sul.
Tá ligado, o Dene? Você apertou embaixo aí? Não, agora ligou. Agora. Foi. Professor, e assim, quando você estava na faculdade, esse cultivar de relações, pensando ali em professores e até quando você começa a entrar no hospital, começa a ter uma certa relação diferente com o paciente, começa a desenvolver essa relação médico-paciente, e depois, enquanto ainda professor, que você, além do próprio seu paciente, que é seu mesmo, você também tem seus alunos. Como é que foi essas suas relações e como que foi também essas duas faces de você ser aluno e depois professor da sua mesma... Ali, assim, eu adoro a medicina. Eu sinto saudade até hoje do cheiro dos hospitais, tanto que eu já não frequento mais profissionalmente falando, né? Então, aquilo para mim era a minha casa. Eu morava morando mesmo, dentro de um quarto de um hospital, que era o Hospital Universitário Antônio Pedro, lá de Niterói, onde eu trabalhei, né? Uma boa parte da minha vida, e lá, como residente, eu morei lá. Eu morava morando, um quarto meu que eu vivia, dormia, morava e tal. E, assim, a minha relação com a medicina, ela foi muito amigável. E eu sempre fui uma pessoa de gostar de relacionamentos, como eu já disse aqui. Então, eu, na minha turma de faculdade, eu me relacionava super bem com meus colegas até hoje. Já tenho 45 anos de formado. Então, eu vivia com eles. Até hoje, nós nos encontramos regularmente aqui mesmo. Hoje tiveram uns 4 ou 5 que vieram participar aqui do nosso evento. E a gente se encontra regularmente, criamos uma comunidade muito rica de relacionamento. E como professor, eu sempre procurei respeitar os alunos. E eu era meio caretão, né? Assim, na minha época, lá, quando eu era professor, que mudou muito também uma atitude, um modelo, assim. Então, na minha enfermaria, todo mundo tinha que ir de branco. Eu não permitia que não fosse. Eu tinha uma enfermaria e eu não permitia nego de cabelo compridão, barbudo, porque eu achava, você, por exemplo, não ia entrar lá não, cara. Tá entendendo? Na minha enfermaria, agora não, agora todo mundo tá normal, mas isso há 45 anos atrás, o paciente, ele olhava para o médico antigamente, ele via naquela figura a esperança dele, tá entendendo? Então, às vezes chegava lá o cara com calça rasgada, cabelo grandão assim, e eu falava, olha só, não faça isso, não é por mim, não. Eu estou falando pelo paciente. O paciente não vai se sentir confortável dessa maneira, seguro de que ele está tratando com a... Se você trabalhasse na Rede Globo, tá ótimo, vai assim, porque se você for lá caretão na Rede Globo, está fora do esquema lá da Rede Globo. Mas dentro do hospital, o paciente, ele fica esperando chegar aquela figura que ele idealizou na cabeça dele lá. É um médico que vai chegar, vai ouvir, vai sentar do lado, vai examiná-lo e tal, e ele vai olhar para transmitir confiança. Hoje em dia isso não é mais problema, porque já se normalizou esse novo visual, novo gestual, a nova maneira de ser. Eu acho que eu já estou fora da docência, eu não sei me colocar no lado do paciente. Eu iria no consultório dele hoje, tranquilamente, ele me consultaria, eu acharia absolutamente normal esse cabelão e tal, o cara me examinando, desde que ele fosse competente, para mim está ótimo. Mas na minha época de jovem professor, não era assim, está acabando. Está acabando? Ou já acabou? Então tá bom. Então é isso, eu respeitava muito os meus alunos, os que trabalhavam comigo nas enfermarias, mas eu era muito exigente, muito duro, muito disciplinado com horário, com coisas a fazer. Ele terminava de prescrever alguma coisa, eu mandava ele ler em voz alta o que ele prescreveu para ver se ele tinha escrito certo, porque às vezes o cara escreve e erra e não percebe, então eu falava, está lá a prescrição, lê para mim o que você escreveu. Ele lê aquilo todo, está entendendo? Para ele mesmo perceber se não tinha escrito alguma coisa errada. Eu não tinha hora para sair, não tinha essa historinha de vou embora, não. Você vai acompanhar o paciente em todo o seu ciclo de cuidado. Vai ter que levar o paciente no raio-x, vai junto lá, acompanha, volta, fica vendo. Porque é assim que a gente cria uma disciplina de valor para a nossa vida. E o paciente precisa disso, ele precisa entender que o cara está querendo acolhimento, porra. Você tem que mostrar para ele
que você está olhando aquele paciente sem horário. Só para concluir que o tempo está acabando. Eu ia ver os doentes, assim, aqui já, filho, o Rodrigo, meu filho, é pequeno assim, e aí eu saía com ele, eu morava na Urca, eu tinha uma Belina, e não tinha ar-condicionado. Naquela época, era só o carro de ar-condicionado era raro. Aí eu saía com ele, coitado, eu queria com ele ir para a praia, passear, ia para o parque, ia para onde, Jardim Botânico, aí do Sérgio Bessimo. Mas aí eu falava, Rodrigo, eu tenho que passar na São José, que era ali em Botafogo, para ver 2 doentes, fazer coisa rápida. Eu vou te deixar aqui, você fica dentro do carro. Aí eu estava lá, o doente, isso aqui, tinha um problema, tinha outro. Aqueles 10 minutos, 20 minutos, meia hora, se transformava em 3, 4 horas. Quando eu chegava tardinho, estava o bicho molhado de suor, deitado no carro, um calor desgraçado. Por isso que ele não quis nem pensar em medicina. Até hoje ele reclama disso. Faz parte. Doutor José, para fechar, assim, já vi seu tempo, acho que você falou também do diálogo de gerações, né? Tudo que mudou. Empresa, depois eu falo. Vai ter que fazer outro quadro. Mas assim, eu queria ouvir de você qual que é o grande conselho que você daria para os jovens de modo geral, em termos assim de navegar nesses tempos complexos que a gente vive e também assim ter uma trajetória de impacto, sabe, de valor e de liderança em último nível, né? O que você recomendaria para a gente? É difícil, essa é uma pergunta difícil, assim, o que você deve fazer da vida. Mas eu digo assim, tem honestidade de propósito, cara. Alinhe propósito com você mesmo. O que eu quero ser na vida? Eu quero ser um empresário do setor saúde. Antes de ser empresário do setor saúde, procure ser um bom médico. Uma atividade profissional que você exerça com dignidade, com correção, que você conheça em profundidade o segmento da saúde que você se dedica, seja na psiquiatria, seja na clínica, seja na cirurgia, o que seja, na pediatria, não importa. Seja um bom profissional primeiro. O tempo é senhor da razão, há tempo para plantar, há tempo para colher. Eu não acho que você deva sair da faculdade para ser empresário. A não ser que a sua veia empresarial seja prevalente. Se for, se você achar, não, eu não quero ser um médico assistencialista, eu quero transformar a gestão da saúde através do meu conhecimento em tecnologia, em inovação, em gestão de pessoas, em reorganizar os processos operacionais. Bom, então faça isso. E você vai dar uma contribuição grande. Não há uma receitinha única para todo mundo. Cada um tem o seu jeito. Eu passei primeiros 20 anos, 20 anos fazendo atividade assistencial para depois empreender. E eu, só para concluir, o meu empreendimento primeiro foi uma empresa de home care. Sabe como é que foi? Uma enfermaria lá no Antônio Pedro, ela tinha muito paciente com AIDS naquela ocasião. Tudo morria, porque não tinha tratamento. Só tinha o AZT, e que era também difícil de a gente conseguir. E eu era médico da Varig. Eu fui para Los Angeles, numa dessas. Eu era o responsável pela medicina de aviação. E eu fui lá ver a base médica da Varig e cheguei lá, fiquei no hotel vendo um programa, tinha lá uma casa de acolhimento multiprofissional, interdisciplinar, que acolhia 5, 6, 7 pacientes com AIDS para morrer, eram pacientes terminais. Hoje a gente chama de tratamento paliativo. Aí tinha religioso, advogado, médico, enfermeiro, não sei o quê, papapu, ppp. Tinha todo mundo trabalhando ali voluntariamente. Eu achei que ela ia aparecer na televisão, achei aquilo sensacional. Eu voltei para o Brasil, vou montar um troço desse, a Veia Empreendedora. Montei a primeira empresa de home care no Brasil, que foi a Pronep. Montei estruturada para tratar os doentes com AIDS, que a gente não tinha lugar para internar aqui. Depois foi para todo mundo e virou uma coisa grande. Hoje a empresa é uma das grandes empresas do Brasil, está no Rio, está em São Paulo, Espírito Santo, Nordeste, aqui. Enfim, já vendi a empresa recente, há 4 anos atrás, 80% para o grupo Sodexo, e eu agora sou minoritário na empresa. Mas aí isso é uma história longa que eu tenho que contar para vocês em outro momento. Excelente. Muito obrigado pela atenção, por dispor o teu tempo. E foi extremamente enriquecedor. Muito obrigado. Que bom que a gente possa compartilhar. Obrigado a vocês. Um abraço.